Vamos lá, colocar para gravar porque eu esqueço. Não posso deixar esse tempo paralisado. Pronto? Pronto, só a Dani. Vamos lá, depois esses meninos assistem isso, né? Dani. Daniela. Ó, nós paramos aqui no questão 3. Questão 3. Texto comum, questão 3. Ô, Giovana, chegou, né? Texto comum, questão 3 aí, é barroco, né? A Cristo, Senhor nosso crucificado, estando poeta na última hora de sua vida. Estando poeta na última hora de sua vida. Um eufemismo para a morte. Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer. Animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, obrigada. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei, neste conflito espere em vosso amor de me salvar. Gente, lindo, né? Uma prece, né? Do Gregório. Na hora que eu discordo desse ser chamado de boca do inferno, sabe? Tô brincando. Mas faz parte da característica da obra satírica dele, né? Satirizar. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Ai, ai. Galera, vamos lá. Sobre as características do autor, Gregorião, e do momento literário que ele representa, encontradas no soneto, é correto afirmar. O poema ilustra as razões de Gregório de Matos ter sido chamado de boca do inferno. Não ilustra. Ousadia de criticar a Igreja Católica e o constante desafio dirigido a Deus, que para provar a infinitude de seu amor, seria obrigada a perdoá-lo. Assim, a linguagem tanto quanto, eu não vou dizer agressiva, mas eu vou dizer atrevida, não é? Uma linguagem atrevida, tipo assim, olha, porém pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que eu pequei, neste conflito eu espero em vosso amor de me salvar. Eu sei que o Senhor vai me salvar, meu Deus. Tem um outro que ele fala assim, eu sou a ovelha desgarrada. Cobrai-a, pastor divino. Não queirais perder o seu rebanho nessa ovelha. Ou seja, se lá na parábola, né, de Jesus, ele disse que o pastor deixou as 99 ovelhas e foi buscar a única que desgarrou, o senhor não vai me deixar. Por quê? Porque o pastor perderia o rebanho em uma ovelha. Não é? Então, quando ele fala assim, eu sou a ovelha desgarrada, também é uma linguagem bastante atrevida dele. Mas é por quê? Porque a gente confia na misericórdia de Deus, não é? Deus é misericordioso demais, gente. Eu não tenho essa misericórdia não, né? É Deus, né? Por isso que ele fala isso, entende? Então, não é assim uma linguagem que ele está criticando a igreja, ele não está sendo, assim, nem atrevido demais, mas uma linguagem instigante. Então, a um tá errado, porque isso aqui não ilustra o fato de ele ser chamado de boca do inferno, ok? Credo, eu já falei tanto hoje, graças a Deus. Com dois meninos de casa também, você grita o tempo todo, sabe? No poema, por força da iminência da morte, o poeta se expressa numa contrição de fé religiosa, com a admissão humilde da condição de pecador e a confiança de merecer a misericórdia de Deus com o perdão de seus pecados. Bom, há no poema um jogo de ideias característico desse momento literário, que nós estamos falando do momento também, né? Autor e momento, que se expressa numa retórica de campos opostos. Condição humana, pecado e punição de um lado, e de outro lado, condição divina, misericórdia e perdão. Sim. As expressões, vejo a minha vida anoitecer, isso é uma metáfora.
Manso cordeiro, metáfora. Além das contradições entre viver e morrer, ter fim e infinito, revela o uso de figuras de linguagem, de pensamento que caracteriza o barroco. O barroco explora, a linguagem barroco literário, né? A linguagem literária, ela explora muito essas figuras de linguagem, né? Principalmente aquelas paradoxais, né? Antítese e paradoxo. Diferente de antítese para paradoxo, a antítese é a aproximação de ideias contrárias. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, né? Só usa palavras de sentidos opostos em um mesmo período, digamos assim, em uma mesma estrofe. Já o paradoxo são ideias inconcebíveis, coisa que é impossível. Amor é um fogo que arde sem se ver. Meu Deus, é fogo, então não tem como arder sem ver. Ok? É ferida que dói e não se sente. Mas como é que dói e não sente? Jesus. É um contentamento descontente. Isso é paradoxo. Ok? Paradoxo são ideias inconcebíveis. Ok? E eu fico vendo o que o rio faz quando o rio não faz nada. Ué, vendo o que ele faz quando ele não faz nada. Entende? Então, é uma poesia assim do Drummond, eu acho que é do Drummond. Então, essa aqui tá certa, né? A 2. A 3. 4. 4 tá certa? Já fui. E eu, hein? Subir isso aqui, senão eu vou ler isso tudo de novo. 5. Dentre as categorias que caracterizam o conjunto da obra de Gregório de Matos, publicada pela Academia de Letras, sacra, satírica, lírica, sacra, lírica, graciosa, satírica e última, este poema se insere na segunda categoria? Lírica, não. Esse poema se insere na primeira, né? Sacra, sagrada. Então, assim tá errado. Então, nós vamos ficar com 2, 3 e 4. Porque a 1 tá errado, que chamou de boca do inferno por causa daquilo lá, né? Então, 2, 3 e 4, tá? Número 4. Número 4 da alternativa certa e número 4 da questão 4 agora. A poesia dos antigos, vamos pular isso aqui para baixo para esse trem não ficar tão feio, gente. A poesia dos antigos era a da posse. A dos novos é a da saudade e anseio. Aquela se ergue firme no chão do presente. Esta oscila entre recordação e pressentimento. O ideal grego era a concórdia e o equilíbrio perfeitos de todas as forças, a harmonia natural. Os novos, porém, adquiriram a consciência da fragmentação interna que torna impossível este ideal. Os novos, porém, adquiriram a consciência da fragmentação interna que torna impossível este ideal. Por isso, a sua poesia aspira a reconciliar os dois mundos em que se sentem divididos, o espiritual e o sensível, fundindo-os de um modo indissolúvel. Os antigos solucionam a sua tarefa, chegando à perfeição. Os novos, só pela aproximação, podem satisfazer o seu anseio do infinito. Augusto Flegel, os novos, a que se refere o escritor alemão August Flegel, são quais poetas? Os novos. Você está fazendo uma comparação com quem? Os novos são os românticos, né? Que não tem o pé no chão. É o homem romântico que eu falei. O romântico não vive o presente. Ou ele está no passado, falando como é que foi, que saudade que eu tenho da hora da minha vida. Ou ele está num futuro, um futuro paradisíaco, um futuro depois da morte, pós-mortem, né? Nunca no presente. É o escapismo, né? Homens românticos. Como uma questão 5, de ficção e realidade, um diálogo possível. Bastante bacana isso aqui, né, gente? O diálogo de pessoa culta, né? É diferente, né? Da conversa de boteco. A conversa de boteco pode ser culta. É cabelinho. Literatura é fuga do real, cara. Veja o Brasil que temos. Propina, tráfico de influência, delações, politicalha, trapaças. Quem diz que a literatura não tem uns pés fincados na realidade? Para o momento brasileiro, valem os versos. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, firmeza somente na inconstância. Que bens? A riva das estações? Propinoduto?
É isso mesmo, cara. Diferente do fantasma romântico, parece que o dinheiro virou uma febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Aí, o Álvaro de Azevedo. O que nós temos é uma safra de corruptos e corrompidos. Verdade? Sujeito assim mereceria ser das gentes o espectro execrado. O tal ouro preto, ouro podre, corrompeu muito político. De cada ribeirão trepidante e de cada recosto de montanha, o metal rolou na cascalhada para o Fausto del Rey. Que vergonha! É, mas certamente esse não é o ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Alpanazianes, Olavo Bilac. Sei lá. O que mais nos reserva a Lava Jato? Veja só, cara. Ouvindo os noticiários, tem a impressão de que o assalto do vampiro tem mais equidade. Já leu? O assalto do vampiro? Coleção Vagalume, né? Você vem com a gente? É uma loja. Nós roubamos e dividimos o dinheiro em partes iguais. Então ainda há o que cantar neste país? Claro! Vai o legado das Olimpíadas e Paralimpíadas. Entre o laboratório de erros e o labirinto de surpresas, canta o conhecimento do limite. A madura experiência a brotar da rota esperança. Questão 5. Eu acho que até dei essa questão aqui para os meus remanescentes do pré-med de manhã. Eu já dei essa questão aqui. Assinar a alternativa incorreta, considerando os poemas originais de onde os versos foram extraídos. Aí, ou você lembra, né? Tem gente que tem facilidade para lembrar poema. Saber de quem que é, por exemplo. Ou você pesquisa na internet para ter certeza. Ó, começa o mundo e fim pela ignorância, faz parte do poema barroco A Instabilidade das Coisas do Mundo, do Gregório de Matos. É tanta instabilidade que no último verso ele fala assim, a certeza somente na inconstância. Ou seja, a única coisa que é certa é a mudança, ok? A febre e o delírio que te há de matar, simbolicamente, estão associados ao erotismo presente nos versos românticos de Álvaro de Azevedo, que ele fala assim, sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Então tá certo até aí. O metal rolou na cascalhada para o Fausto del Rey. São versos atribuídos ao Arcade Inconfidente Mineiro, Tomás Antônio Gonzaga. O Arcade Inconfidente Mineiro, Tomás Antônio Gonzaga. O Dirceu da Marília. Arcade Inconfidente, porque ele foi preso junto com Tiradentes, né, gente? Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, os dois grandes nomes do arcadismo brasileiro. Eles foram presos como inconfidentes junto com o Joaquim José da Silva Xavier. E esse último assumiu a culpa, meia culpa. Morreu em nome de todos, foi arrastado, esquartejado, teve a cabeça pendurada no obelisco. Não é? E é isso. Mas isso aí não é dele, não. O metal rolou na cascalhada, é lá ouro branco, ouro negro, muito ouro tem corrompido muita gente. O metal rolou na cascalada para o Fausto del Rey. São versos atribuídos ao modernista Manuel Bandeira. Ok? E não ao Tomás Antônio Gonzaga. Vamos ver. O verso. Ser das gentes o espectro execrado. Integra a maldição do velho Tupi ao seu filho no poema indianista de Gonçalves Dias. Lá no Juca Pirama, vocês lembram? Lembra, né? O romantismo tá aí, atrás da porta, a gente estudou um dia desse. Juca Pirama, que o menino pediu clemência, né? Foi o índio Tupi, foi aprisionado pela tribo inimiga, e ele estava participando de um ritual antropofágico, já tinha pintado o corpo dele todo, e ele pediu clemência. Ele falou, não me mata, não. Eu tenho um velho pai que depende de mim para viver, cego, das pernas quebradas. Eu não sou covarde. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fada inconstante, guerreiro.
Já vi cruas brigas de tribo inimigas. Eu sou um guerreiro bravo, mas meu pai precisa de mim, não me mata, não. Aí o chefe da tribo, sorte desse menino, afrouxa essas amarras, libera ele. O chefe é comovido pelo amor que o menino tem pelo pai, entende? Pelaquela relação de pai e filho ali que ele demonstrou. E aí o chefe mandou soltá-lo. Aí, assim, a turba, né? Como se diz o Gonçalves Dias, a turba admira, a turba espanta, porque jamais chegará a Godard. Jamais ninguém libera um prisioneiro de guerra. Vai ser comido. Entende? Porque sempre de clemência ele é um fraco. E os fracos não são comidos. Né? A antropofagia consiste em comer só aquilo que você vai assimilar as características. Se você come um fraco, você vai ficar fraco. Essa premissa de que você é o que você come, não nasceu agora com esse povo que gosta de comer direitinho, não. Faz dieta bonitinho, não. Nasceu lá com Gonçalves Dias no romantismo brasileiro. Você é o que você come. Tá certo? Então, o menino volta, chega lá o pai dele cego, mas tem o olfato apuradíssimo, né? Fala com assim, nossa, você demorou demais, onde você estava? Eu tô aqui, cheiro é esse? Você tá participando de um ritual antropofágico, e você pediu clemência, você pediu para vir embora, eu vou voltar agora, eu vou te entregar. Volta, com as pernas quebradas, mas teve que carregar esse pai velho nas costas, ainda porque no meio da mata fora. Volta e entrega ele para a tribo. Aí ele luta bravamente, prova que ele é um guerreiro, e consegue a sua liberdade. Ok? O pai dele amaldiçoa ele. Fala que não descende o covarde de um forte, pois negaste meu filho, não és. Tá vendo? Então tá certo. Letra E. Ouro nativo que na ganga impura corresponde a uma figura metafórica para a língua portuguesa do poeta parnasiano Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Isso mesmo, que ele compara a língua portuguesa com o ouro, que é o mais precioso que existe. Tá certo? Então tá certo aí. Letra C, então, que é errada. Que nós devemos marcar. Questão 6. Questão 6. Sobre a obra Uruguai de Basílio da Gama, cenário verdadeiro ou falso para as alternativas. Então, aqui você tem que pesquisar também, né? Letra A. A obra narra os episódios finais de uma campanha militar e a consequente anexação de territórios à coroa portuguesa. Os jesuítas são tendenciosamente apresentados no texto como malfeitores. Os jesuítas aqui, eles é quem toma as terras dos indígenas, que é povo das sete missões, do Tratado de Madrid, eles não querem entregar terra e toma a terra deles, né? Muitos índios morrem, ok? Se no romantismo o índio era visto como herói, aqui no arcadismo ele é visto como vítima. Desculpa, gente, a garganta falha mesmo. Tá certo? Então a letra A tá certa. Verdadeiro. A obra foi concebida originariamente como um poema épico destinado a celebrar a vitória militar de Gomes Freire de Andrade, comissário real, contra os índios da colônia de Sete Povos das Missões do Uruguai. Não, é. O poema épico celebra a vitória do Marquês de Pombal. A cada uma das classes sociais nela representadas, a obra reserva um estilo de narrar próprio. Erudito para os senhores de engenho, oral popular para as camadas, não, humildes e cangaceiros. Linguagem culta para todo mundo. Até porque isso aqui é um poema épico que mantém a característica do poema camoniano. Ok? Letra D, então, né? A obra atinge seu... Então, verdadeiro, falso, falso. A obra atinge seu clímax na cena do Fidalgo, personagem que reúne em si os vistos das diferentes categorias sociais anteriormente apresentadas. Pobre é pobre, rico é rico. Não, gente. O clímax dessa obra é quando aquela menina Lindóia, a Índia Lindóia, não aceita se casar com o filho esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome. Falar, não que eu tô misturando aqui, outra coisa.
A Lindóia não aceita se casar, o marido dela, o Cacambo, foi morto, né? Quer dizer, o pretendente foi morto. E ela não aceita se casar com esse cara que eles arrumaram aí. E ela se embrenha na mata lá, fica num cupim e a cobra pica ela para ela morrer. É isso que é o clímax da história. Ok? A obra tinha seu clímax não aí. Mas quando ela se deixa picar pela cobra. Até que o outro índio chega e tira uma flecha e mata a cobra e não mata ela. Nós já fizemos uma atividade assim, hein? Rememorando isso aqui do Uruguai, do Basílio da Gama. É uma epopeia brasileira, tá, gente? Então, ficou verdadeiro só a letra A. Ok? Questão 7. Ao longo do século XIX, nossa literatura privilegiou como valores estéticos tanto a expressão dos sentimentos mais exacerbados, romantismo, como o equilíbrio e a simetria das formas perfeitas. O que é equilíbrio e simetria de forma perfeita? Parnasianismo. Ok? Escolhas que são exemplos, respectivamente, às obras dos escritores românticos e parnasianos, então. Ok? Letra E, número 7. Questão 8. Faculdades israelitas da Sociedade Albert Einstein. Vamos lá no Einstein. A alegria ainda morou na cabana todo o tempo que as espigas de milho levaram para amarecer. Você sabe que esse verbo amarecer nem existe, né? É amarelar ou amadurecer, mas amarecer não. Não existe esse verbo. Uma alvorada, é claro que existe, que foi inventado aqui, mas assim, uma alvorada caminhava o cristão pela borda do mar. Sua alma estava cansada. O colibri sacia-se de mel e perfume. Depois adormece em seu branco ninho de cotão. Até que volta no outro ano a lua das flores. Como o colibri, a alma do guerreiro também satura-se de felicidade e carece de sono e repouso. A caça e as excursões pelas montanhas, em companhia do amigo, as carícias da terna esposa que o esperavam na volta, e o doce carbeto no copiar da cabana, já não acordavam nele as emoções de outrora. Seu coração ressonava. Quando Iracema brincava pela praia, os olhos do guerreiro tiravam-se dela para se estenderem pela imensidade dos mares. Os mares, né? Para onde ele vai, ó. De onde ele veio, né? Viram umas asas brancas que adejavam pelos campos azuis. Conheceu o cristão que era uma grande igara de muitas velas. Como construíam seus irmãos, e a saudade da pátria apertou-lhe no seio. Gente, a marcação poética do tempo em Iracema é um trem de doido, né? O que é marcação poética do tempo? Galera, ele não fala assim, já são 7 horas da manhã. Não. O dia já raiou, os primeiros pássaros começam a cantar. Isso é marcação poética do tempo. Olha o que ele fala. A alegria ainda morou na cabana todo o tempo que as espigas de milho levaram para amadurecer. Então, por um tempo que a roça de milho demorou para crescer e amadurecer. São meses, né? Questão de 4 meses. Uma alvorada. Caminhava o cristão pela borda do mar. Sua alma estava cansada. O colibri sacia-se de mel e perfume, depois adormece em seu branco ninho de cotton, até que volta no outro ano a lua das flores. O que é a lua das flores? É na primavera. Essa é a marcação poética do tempo. Ele não conta dias, meses e anos e horas. Ele marca pelos fenômenos da natureza que vão acontecendo. Olha, esse é romantismo. Quer ver uma música do romantismo atual? Não é muito atual, não, né? Mas Fernando Sorocaba. Uma música que ele canta assim. Só pra você ver o romantismo na letra de música, tá? Não pude perceber quando as flores começaram a murchar. E mesmo me toquei quando o inverno invadiu o seu olhar. Olha,
Se as flores começaram a murchar, é porque o amor estava acabando. O inverno invadiu o olhar. O que quer dizer que ela está com o olhar frio, olhar gelado. Olhar frio é olhar calculista. Não é aquele olhar terno de paixão mais. Porque o amor estava acabando. Não acreditei que o até logo poderia ser adeus. Ele continua na música. Romantismo na música atual, tá? Então, marcação poética do tempo. Bacana demais essa marcação poética. Acontece no romance de Iracema inteiro. O trecho acima integra o romance Iracema de José de Alencar. Dele não se pode afirmar aqui. Revela o arrefecimento das emoções do personagem cometido por um sentimento que distancia das ações cotidianas de seu grupo. Indicia a duração e a passagem do tempo marcados por fenômeno da natureza. Revela a mudança dos humores causados pelo sentimento de saudade para um bem antigo e distante. Caracteriza um texto cuja linguagem se marca pela função emotiva, já que trata dos sentimentos da personagem. Não se pode dizer. Caracteriza um texto cuja linguagem se marca pela função emotiva. Uma função emotiva é a primeira pessoa. Funções da linguagem, vocês estudaram com a tia Samira isso aí, hein? Esse ano já. Função emotiva é primeira pessoa. Trata de sentimento do personagem, mas por isso que tá errado. Não é função emotiva. Letra D. Como uma questão 9. Às 5 horas da manhã, estava de pé, vestindo-me para ir buscar Lúcia. Na véspera, ao despedir-se de mim, ela me dissera: amanhã mudo-me. Venha me buscar ao romper do dia. Desejo, careço de entrar apoiado ao seu braço na casa onde vou viver a minha nova existência. Gente, Lúcia era uma prostituta de luxo. Lucila, do Zé de Alencar. Ok? Lúcia era prostituta de luxo. E ela se apaixona por Paulo, que é um homem da alta sociedade. Então é um escândalo, né? Uma loucura. Se apaixona por Paulo, mas o Paulo decide que vai viver com ela, tá? Porque o romantismo tem disso, né? O romantismo tem os apaixonados com um empecilho muito grande, mas é uma coisa que eles conseguem transpor e eles vivem um romance. Por mais que alguém morra no final aí, né? Não é o caso da Lucila, não é o caso da diva. Ok? Achei-a pronta e esperando. Os vestígios da comoção violenta que haviam produzido as amargas recordações desapareciam sob a plástica serenidade que reslumbrava sua alma e dava à sua beleza uma suave limpidez. Ah, tá. Aí por isso que ela falou que ela precisava dele quando ela fosse entrar na casa, que ela ia viver a sua nova existência, porque ela ia deixar de ser uma mulher de Casa da Luz Vermelha. Tá bom? Vou cortar meu cabelinho aqui agora. Hein? Entendido? Ela seria agora uma mulher, né, de respeito, né? Porque ela tem um marido, tipo isso. Entendeu? Não é mais uma mulher da vida. Vamos lá, pular lá para baixo. Não precisa ler isso aqui para responder, não. Vocês já leram. Almoçamos com os pastores de Teócrito, frutas, pão e queijo cru. Ainda não havia preparo de cozinha, nem fogo. Por volta de 11 horas do dia, chegou a criada com uma menina de 12 anos, linda e mimosa como um anjinho de Rafael. Era o retrato de Lúcia, com a única diferença de ter uns longes de louro cinzento nos cabelos anelados. Em relação à obra Lucílio de José de Alencar, analise as proposições de cenário verdadeiro e falso. Vamos lá. Questão 9. A história vivida entre Paulo e Lúcia tem, como em todo romance romântico, um final feliz, com a felicidade e a união dos protagonistas. Alguém falou alguma coisa aqui. Eu não vi. Tá errado já. A história vivida entre Paulo e Lúcia tem, como em todo romance romântico, não é todo romance romântico que tem final feliz. Falso. Apesar da revelação da véspera, a expressão destacada pode ser substituída por não obstante a, e ainda assim mantém-se o sentido e a coerência no texto, pois ambos expressam valor concessivo, apesar da revelação.
não obstante A. Todas as duas são possessivas. Então, falso verdadeiro, né? Falso verdadeiro. No período como se todo o seu corpo sentisse uma doce carícia e a presença da figura de linguagem célebres de gênero. Como se todo o seu corpo sentisse uma doce carícia. Célebre de gênero? No período como se todo o seu corpo sentisse uma doce carícia. Cadê esse célebre de gênero? Achei célebre de gênero aqui não. Falso. Da leitura do período Chama-me Maria, infere-se o desejo de luxo em ser assim chamada por Paulo, para que ele a considere pura e digna. Tá vendo? Chama de Maria. Porque Maria, né, gente, era a representação da pureza, né? Por isso que ela queria que chamasse assim. Tá? De acordo com os... Então, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Quanto à linguagem, decorrência do meio em que Lúcia vivia, da prostituição, percebe-se na fala dos personagens palavras de baixo calão e expressões grotescas, caracterizando a linguagem do naturalismo. Isso aqui é romantismo. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. D. Ok? Confere? Alguém falou comigo, acho que tá querendo ir embora, né? Também já são 10h30. Galera, deixa eu falar pra vocês uma coisinha. Quem vai ver isso aqui depois. Eu vou parar aqui agora também, né? Porque senão vocês ficam muito amolados comigo. Tem uma questão aqui que tá falando. Essa aqui. Essa aqui, ó. Quem é o Grande Irmão, de Keila Greenberg. Ela vai citar aqui uma obra que é muito interessante vocês pesquisarem, tá? Vocês saberem. Aqui, ó. Ela vai falar aqui, ó. Claro que, como todo texto tem seu contexto de produção, a lista de Orwell também tem sua época. George Orwell. Aqui, eu não sei se vocês conhecem, tá? A Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos, que é como ela fala, ó. Ele era um importante liberal antissoviético e em 1949, muito doente, 4 anos depois da publicação de seu libelo, A Revolução dos Bichos, estava convencido de que a Inglaterra e os demais países ocidentais perderiam a guerra ideológica contra a União Soviética. Esse livro aqui, ele foi escrito, ele faz uma crítica, né, como é que chama? Ao governo do Stalin, a ditadura stalinista, sabe? Os porcos tomam, aqui ó, a Revolução dos Bichos, que os bichos tomam a granja do homem. E ele usa ainda os porcos aqui como os mais inteligentes. E os porcos começam a tiranizar os outros animais. Então é muito bacana, tá? É muito bacana esse livro aqui. Eu fosse vocês, davam um jeito de ler. Lê-lo, George Orwell, Revolução dos Bichos. Ele é um escritor judeu, tá? Esse outro que tá citando aí também é judeu. Judeu, cadê o outro? Tem outro aí que ele fala. Além do George Orwell, tá bom? Também é judeu. É muito bacana, é muito bom. Não demora muito para que algum... Peraí, deixa eu ver aqui. Instrumentalizado na época da Guerra Fria como arma anticomunista, a Revolução dos Bichos transcende os marcos históricos da ditadura stalinista. Isso mesmo. É isso aí. É muito bom, tá? Meus alunos do 8º ano que estão lendo. Faz parte da lista do Bernoulli. Gente, tchau, tá? Fica com Deus. Deixa eu ver aqui se eu deixei o gabarito. Se não tiver deixado, eu deixo ainda. Como algumas aí eu não comentei, nossa, queria tanto ter falado disso aqui. Ó, bendito que semeia livros a mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é chuva, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Que lindo. Castro Alves. Ô, Dani, coraçãozinho pra você também. Beijo, beijo. Tchau, galera. Tem gabarito, mas se vocês quiserem alguma explicação, me chama lá, tá? Hoje eu senti falta do Luiz. Luiz sempre me chama, fala um oi aí. O Luiz parece que não tá aí hoje. Tchau, tchau, Giovana. Tchau, Yara. Tchau, Dani. Tchau, galera. Beijo, beijo. Fica com Deus também. Tchau.